Fala pessoal do Cine Eterno, eu estou aqui para o segundo dia do 44º Festival de Cinema de Gramado e aqui vão as minhas impressões sobre este segundo dia. Depois de uma sensacional coletiva de imprensa com a Sônia Braga e com a equipe do filme Aquários, que você pode conferir nesse link que eu estou botando aqui na tela ou na descrição aqui embaixo, nós fomos para o segundo dia da Mostra Assembleia Legislativa dos Curtas Gaúchos. E, mais uma vez, eu vou escolher os 3 que eu mais gostei. Bem, não foi uma tarefa muito fácil, e não porque estavam muito bons, mas sim porque não estavam tão bons quanto o primeiro dia. Então, eu vou escolher os 3 que eu achei... Vamos dizer, que são talvez os menos piores, não, porque tem um que é muito bom, mas o resto ficou bem meia boca. Nesse segundo dia, ele foi pautado pela apresentação de 4 animações, e por incrível que pareça, eu esperava pelo menos que as animações iam sair muito bem, que a gente ia ter animações muito boas, e simplesmente não foi o que apareceu. Das 4 animações, eu consegui destacar só uma, que foi o curta de mais ou menos 2 minutos, interrogatório, todo feito meio que num stop motion com animais de pelúcia, que mostra um interrogatório de um cão policial com um cão que aparentemente roubou alguma coisa. E são 2 minutos muito divertidos e com certeza tá entre as minhas indicações. E o segundo curta é o Escape, produzido pelo coletivo de audiovisual Grupo do Front, que mostra a discussão de um casal e nessa discussão eles aprofundando discussões tanto políticas quanto filosóficas enquanto a relação deles, e começa num restaurante e sai depois, eles saem caminhando na rua. É um curta muito dinâmico, eu gostei muito da atuação dos dois. Os atores conseguem brincar com diversos diálogos, deixando de uma forma dinâmica, que também é aliada pela montagem. Então é um curta, assim, acho que tem uns 10 minutos, passa super rápido, tem uma importância tanto temática quanto de discussão. Então vale muito a pena e foi uma surpresa para mim. E o terceiro e último curta, que foi mais uma vez o último apresentado e também o meu preferido, é o Vida como Rizoma, que mostra a história de um morador de Porto Alegre que decidiu começar a produzir bicicletas com bambu e aliou a vida orgânica, a vida vegana na vida dele. Ele também é participante do grupo Massa Crítica, que uma vez por mês eles saem de bicicleta por Porto Alegre com o objetivo de todo mês conseguir ter um momento que eles possam andar de bicicleta com segurança. Tem várias pessoas, enfim, como morador de Porto Alegre eu já vi isso acontecer várias vezes, é muito interessante. E eu gosto da maneira com que o curta ele expõe isso, sem ser de uma maneira totalmente panfletária ou faça isso. Não, ele mostra como o que ele faz deixa ele muito bem e ao redor dele vai melhorando a vida das pessoas que estão com ele. Então eu gostei muito dessa abordagem do curta. E agora nós vamos para a noite de novo, vamos de volta ao tapete vermelho, porque na noite de hoje são 2 curtas e 2 longas, além do prêmio da cidade de Gramado para o Tony Ramos. Você vai poder ver todas as maiores informações sobre isso no post, que vai estar aqui embaixo daqui a pouquinho. Eu vou falar primeiro sobre os 2 curtas que foram apresentados na noite. Esses 2 curtas eles fazem parte da Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros, e os outros 2 longas fazem parte da Mostra Competitiva de Longas Brasileiros. Então essa foi a primeira noite de competição. A noite anterior do Aquários foi a noite de abertura e a partir de agora a gente está na competição. Então todos os filmes que eu falar a partir de agora são filmes que estão concorrendo aos prêmios que vão ser entregues lá no dia 3, no próximo sábado. O primeiro curta, então, da noite foi o curta Blackout, que tinha como objetivo mostrar o empoderamento dos quilombolas. Foi bem interessante que o produtor subiu junto com um co-diretor, que ele é de uma comunidade de um quilombola, e a fala dele foi bastante interessante, foi muito importante, mas o curta, para mim, deixou um pouco a desejar. Primeiro, apesar dele expor e ser interessante ver a discussão e o empoderamento dessa comunidade quilombola, às vezes o curta acaba se sabotando ao chamar atenção muito para os realizadores, no caso para o realizador. Fica mostrando o tempo inteiro ele editando e ele assistindo as coisas. E isso tu sai do filme, tu sai do foco, tu sai daquela discussão que estava entre os quilombolas e aparece uma pessoa, um branco, falando sobre isso, ou tipo, não falando, mas editando sobre isso. Então fica meio estranho. E pelo menos isso me tirou um pouco do curta. Se não tivesse essas cenas, ele ia ser sensacional. Já o segundo curta da noite foi aqueles 5 segundos, que retrata um casal de amantes que se dá conta que talvez eles possam nunca ter se beijado. Porque, enfim, eles só se encontram basicamente para fazer sexo, porque ele trai a mulher dele, ela talvez trai outra pessoa, que não fica muito claro. E eles começam a discutir e filosofar por que talvez eles nunca tenham se beijado. E a dinâmica do curta é muito interessante, eu gostei bastante do curta, porém
A fotografia dele, ela puxa para um ultra-realismo, ela puxa para uns tons muito pastéis, uns tons muito... uma coisa meio estranha, que tu não consegue identificar se eles tinham como objetivo trazer um quarto de motel ou se simplesmente ele foi filmado sem luz, sabe? Não dá pra entender quais foram os objetivos ali. E vamos então, finalmente, para os longas, que eram longas esperados, que eram o filme Elis, com direção do Hugo Prata, e o filme O Roubo da Taça, produzido pela Netflix, que chamou a atenção para um monte de lugares pela forma como ele foi produzido e tal. Vou começar falando pelo Elis. Eu acho que a Elis Regina ela dispensa apresentações e fazer um filme sobre ela é muito importante e relevante não só para a cultura, mas para o cinema nacional. Porém, faltou. Faltou muito de Elis no filme. Faltou muito de mostrar a personagem Elis. Faltou mostrar as motivações da personagem. Em certos momentos, o filme ele cai num moralismo, numa situação que não precisava entrar, ou pelo menos ele subverte algumas questões, como, por exemplo, todo mundo sabe que ela morreu, não preciso nem dizer isso, mas, por exemplo, a forma como a morte dela é mostrada e as motivações para o caso ela ter morrido, no caso que ela se matou, enfim, de overdose, é totalmente um moralismo que dá a entender que parece que foi por causa dos maridos delas e não por toda a vida dela, foi estranho. Outra questão também, algumas cenas, principalmente as cenas que eles tentavam imprimir alguma tensão, ou a própria cena da morte dela, é de um mau gosto extremo. Botar umas músicas horrorosas, não botar uma música dela no momento da morte dela pra refletir, pra fazer com que a gente se emocione. Não, eles botam uma música incidental, estrondosa, desnecessário. Enfim, ele foi uma decepção pra mim, mas nem tudo é ruim. A atriz Andréa Horta tá simplesmente espetacular como Elis. Eu acho que assim, se não fosse ela, a gente não conseguia assistir esse filme inteiro. Ela tem uma leveza, ela encarna o personagem. Nas partes que ela tá cantando, das músicas, é sensacional. Tu praticamente enxerga, tu vê a Elis ali. E também ela foi ovacionada depois da sessão em Gramado, que todo mundo levantou, aplaudiu de pé ela. Mas infelizmente o filme ainda não é o filme que a Elis merecia, infelizmente. Mas então, pra quem já conhece, sabe que eu faço Vida Eterno Vai Pro Inferno, né? E eu já vou dar a minha nota para os filmes. A minha nota pro Elis vai ser um C+, ou seja, o filme ele vai pro inferno. Infelizmente, só a Andréa Horta não vai sustentar o resto que foi bem mediano, foi bem abaixo de qualquer expectativa. E por último, para fechar a noite, o último filme da noite, já quase 10 horas da noite, a gente já estava cansado. Chegou a hora de ver o aguardado Roubo da Taça, que também está na mostra competitiva e que é uma decepção. Pelo menos para mim é uma decepção, porque ele tenta ser um filme de assalto, ele tenta ser um filme noir, ele tenta ser uma comédia, ele tenta ser um monte de coisa e não consegue ser nada. Ele não é nem engraçado, ele não é um filme de assalto, ele não é nem noir, não é absolutamente nada. Além de tudo, para melhorar a situação, ele tem várias piadas machistas, ele tem situações machistas, a fotografia dele lembra um alaranjado, uma coisa nada a ver, que não representa qualquer realidade. Eles tentaram deixar estilizado para tentar mostrar quanto absurdo era a situação deles roubarem uma taça, mas mesmo assim, tipo, eu achei o filme totalmente fora de tom o tempo inteiro, as piadas não divertem e eu achei uma decepção total. Uma das poucas coisas do filme que eu posso dizer que é muito bom é a atuação, pra mim, da Thaís Araújo, que ela faz a mulher de um dos bandidos que roubam a taça, e ela tá sempre sensacional, mas de resto, assim, eu achei totalmente fora do tom e totalmente desnecessário, assim, não gostei mesmo, e é por isso que eu vou dar para o filme um D+, né? Então o filme vai pro inferno também. Como vocês puderam ver, ontem o dia de Gramado em questão de longa foi bem triste, infelizmente. Espero que o terceiro dia melhore e que recomponha esse segundo dia, porque foi complicado. Então é isso, continue acompanhando aqui no canal do Cine Eterno, sobre o 44º Festival de Cinema de Gramado. Também acompanhe na nossa página do Facebook, a gente faz uma cobertura praticamente em tempo real, colocando foto, colocando um monte de coisa lá. E também tem o nosso site, cineeterno.com, e até a próxima!